Muito bem, pastor. Vencemos esse tópico, a sutileza da normalização do divórcio, e agora vamos entrar no tópico o divórcio e a prática pastoral. O comentador da lição traz alguns ideais, alguns pontos para a nossa reflexão de como deve ser tratado a pessoa do divorciado. Essa pessoa já está diante de grandes problemas por conta dessa situação. Então, como essa pessoa deve ser acolhida, como deve ser a relação da igreja, mas sobretudo para o tópico aqui pastoral em relação a essa pessoa. Além disso, esse tópico também vai tratar do divorciado como cristão. Antes de começar a falar da pessoa do divorciado, eu queria chamar a atenção aqui, pastor, para uma expressão que existe no âmbito jurídico, ou duas expressões, que é sobre a separação de fato e a separação de direito. Acho que é importante trazer uma reflexão sobre esses pontos para o nosso crescimento e para a nossa compreensão. Então, como já disse, existe no âmbito jurídico essas expressões muito usadas, separação de fato e separação de direito. O que seria uma separação de fato? Uma separação de fato seria aquela situação em que o casal ele vive dentro da casa juntos, comungam de vários afazeres, das relações domésticas, mas eles não coabitam como um casal. Eles vivem dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas não coabitam como um casal na sua plenitude. Não existe mais uma relação conjugal. Existe uma separação de funções dentro do lar, mas não existe uma relação conjugal. Esta lição, irmãos, ela é um momento importante para todos nós, para nós compreendermos de uma vez por todas que esse tipo de relacionamento no casamento não é vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma comunhão entre os cônjuges e exista a plenitude da relação dentro do âmbito conjugal. Não existe isso de viver só como amigo, existe essa expressão. Nós poderíamos dizer também que separação de fato, num linguajar mais popular do dia a dia, seria viver como amigos, simplesmente como amigos, sem a coabitação, sem as relações que são próprias do casamento, da união conjugal. Não existe isso no aspecto divino. Às vezes as pessoas vivem assim por conta dos filhos, não vamos nos separar por conta dos filhos. Outros vivem assim, não vamos nos separar por conta do patrimônio. Eles dão valor a essas coisas e não se voltam para cultivar a relação conjugal. Então, vontade de Deus para nossas vidas é que nós cultivemos a nossa relação e que nós tenhamos uma relação sadia e na sua inteireza e completude. Não estejamos separados de fato dentro da nossa casa e vivendo somente de aparências. Certamente alguém já ouviu essa expressão, Aquele casal vive somente de aparências, eles não coabitam em sua plenitude. Isso é o que no mundo jurídico se chama de separação de fato. Então, repiso aqui para todos nós, isso não é vontade de Deus. Se eventualmente alguém que está vendo esta lição, a explanação dessa lição, estiver vivendo em uma situação assim, eu te convido a buscar a Deus e mudar esse quadro. Se se desgastou o casamento por conta de alguma situação e o que segura o casamento é os filhos ou é questões patrimoniais, em nome de Jesus eu te convido a chamar Jesus para mudar esse quadro, para que aquele amor que existia quando houve o primeiro olhar, quem não se lembra do primeiro olhar, todos se lembram, que possa retornar e para se ter uma relação muito sadia e dentro dos propósitos de Deus. Que não vivamos de aparência nesse ponto que é tão importante para as nossas vidas, que é o casamento. E só para finalizar, a separação de direitos seria aquela onde houve a dissolução perante os órgãos competentes, da justiça ou os órgãos competentes administrativos, cartórios, poder judiciário, se for o caso, e etc. Mas que Deus nos livre dessa situação, meus irmãos. Em relação à pessoa do divorciado, o comentador já traz para nós aqui, nos traz, que essa pessoa certamente, e isso é notório, certamente ela já está sofrendo. Ninguém se casa planejando em separar o mais breve possível. Quando se casa, se faz os votos, a intenção ali, no primeiro momento, talvez não tenha tido a necessária reflexão do que seria o casamento. Mas a intenção não é se divorciar. Todos se casam pensando em constituir uma família, pelo menos essa é a regra.
Eventualmente pode surgir alguém ou ter alguém pensando em casar já para divorciar. Seria um louco, né? Mas a regra não é essa. A regra é que constitua uma família e que essa família seja para a vida inteira, que venham filhos, que venham netos e assim sucessivamente. Então, quando há dissolução, certamente existe um sofrimento para ambos. É bem possível que exista, né? Essas pessoas sentem, aquele que, se for uma dissolução por conta de uma traição, de repente a pessoa pode sentir uma rejeição, pode sentir um medo de se relacionar. Isso é bem presente nas pessoas que passam por esses processos, né? Tá, e como seria talvez a atuação pastoral? E aqui eu peço licença do pastor, sou com pastor aqui, peço licença, não é a minha função na igreja, mas peço licença e com autorização para falar um pouco sobre esse ponto aqui, né? Algumas situações podem surgir nesse contexto aí, né? Sofrimento de ambos, às vezes quando fica filhos, conforme o comentador coloca aqui, pode surgir o instituto, que é um instituto jurídico também, da alienação parental, conforme o comentador coloca aqui. E esse instituto da alienação parental é aquela situação. Eu acredito que você já presenciou algo nesse sentido. Às vezes há a dissolução do casamento e se o filho fica com a mãe começa a desconstruir totalmente a imagem do pai. Não, que o seu pai não presta, que o seu pai é isso, que o seu pai é aquilo, para o filho. O nome disso é alienação parental e existe uma lei que constrange esse tipo de comportamento. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o filho fica com o pai e o pai começa a desconstruir a imagem da mãe, né? Não é desejo de Deus a dissolução do casamento, mas uma vez acontecendo, também não é desejo de Deus que o pai ou a mãe comece a colocar os filhos contra o outro que não ficou com a guarda natural, né? Não é desejo, porque por mais que não tenha tido a possibilidade de convivência entre os cônjuges, mas o filho não tem nada a ver com isso, né? O filho ele precisa do apoio do pai e da mãe, e ele não pode ficar em uma terra de ninguém, entre trincheiras, entre guerras, um colocando o outro contra o filho e assim sucessivamente. Então esses cuidados devem ter. A relação pastoral que o comentador coloca para nós aqui com esta pessoa do divorciado seria a questão do aconselhamento. Julgamento, certamente, essa pessoa já tem aos montes, né? Não é disso que ela precisa, mas cabe aos pastores, cabe às pessoas que têm a essas atribuições, aconselhar, né? E também não descolar do aconselhamento, se for necessário, um acompanhamento psicológico. Precisamos nos utilizar desses conhecimentos também paralelos à fé cristã, para que esta pessoa possa, dentro do possível, levar a sua vida naquilo que é possível de alegria, de felicidade e assim por diante. Tendo aí um entendimento da pessoa, a pessoa do divorciado, né? Como tratar, como cuidar, precisa. Tem também a questão da membresia, quando a pessoa é membro de uma igreja local, participa de atividades que tem todo um estatuto interno que rege, com certeza criado para não haver aí um mau testemunho, uma banalização das coisas e das atividades de uma igreja local, né? Porque se as coisas forem por um caminho, a igreja deixa de cumprir outros. Se ela não tiver alicerçada na palavra de Deus, independente de situações isoladas de pessoas que passaram por processos, em especial nessa questão de divórcio, a gente não daria conta de dar um bom testemunho, escandalizaria lá fora. Então, esse segundo subtópico trata aí o divorciado como cristão, porque existe um grande desafio na atualidade dos pastores atuais que cuidam de congregações locais nessa questão, nessa situação, quando é membro da igreja, como tratar, né? Os pastores, aqui o comentarista diz, são desafiados dia a dia a tratar dessa questão. E outra, o caso ou os casos de divórcios são cada vez mais frequentes nesse meio cristão. E me parece que há aí um afrouxamento dentro dos princípios estabelecidos como ideal de Deus para o relacionamento conjugal de muitos, e isso não deva acontecer. E isso também é consequência de um afastamento da palavra de Deus, porque o salmista declara, e eu sempre gosto de ler,
no Salmo 119, verso de número 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 1 diz meditar de dia e de noite, né, a palavra do Senhor. Então, quando nós temos a palavra do Senhor, temos o ideal divino para várias áreas que atuamos, e principalmente nessa principal área da família, que é relacionamento com o seu cônjuge. Nós temos aí diretrizes que vão reger a nossa trajetória, mas existem muitos denominados cristãos que estão banalizando, e essa situação, ela cada dia mais estão totalmente fora da Bíblia, estão se separando por qualquer motivo. Eu acredito que os pastores, eles não têm voz para falar de forma geral nessa situação aqui, nessa condição aqui. E como um comentarista coloca aqui, e eu sou de acordo, inclusive, já vi outros ensinadores e concordo, que cada caso deva ser tratado e acompanhado caso a caso. E para tais casos acompanhados, a gente vai cuidando, vai lidando com essas situações, recebendo de Deus, da palavra do Senhor, para cada uma das situações, a orientação necessária para que esse divorciado continue vivendo uma vida de cristão, e aí nós continuemos aí servindo, seguindo a Deus, né? E aí ele coloca aqui: contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra, porque em nome do amor que a gente tem por alguém, às vezes, principalmente os pastores aí que tomam conta do rebanho do Senhor, às vezes nós queremos flexibilizar onde a palavra de Deus não flexibiliza, e é por isso que deva cada caso ser tratado caso a caso, e Deus vai dar a direção, a diretriz certa para nós vencermos, porque a igreja é de Deus, o povo é de Deus, e nós somos de Deus também, estamos inseridos como família de Deus aqui na terra, tá bom? Esperamos ter ajudado nessa lição. Queremos concluir dizendo que o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus, portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Nunca vai ser normal, apesar da legalidade que muitos estão dando, não foi propósito do Criador. E neste momento nós vamos orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Te louvar por mais esta riquíssima oportunidade de expressar, especialmente, Senhor, nesta parte essencial da área da família, sobre o divórcio, à luz da palavra do Senhor, sobre esta união que foi estabelecida no princípio, no começo de todas as coisas. Senhor, talvez nós estamos neste momento orando com alguém, por alguém que, Senhor, passou infelizmente por esse processo ou está passando. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha dar condição de ele superar, de ele se voltar a Ti, Senhor, porque não existe, Senhor, causa perdida, não existe problema insolúvel. O Senhor é capaz de reverter, o Senhor é capaz de levantar, o Senhor é capaz de organizar, ajudar a organizar, Senhor, a bagunça que o divórcio tem causado em muitas vidas e famílias, Senhor. Ajuda, Senhor, esta pessoa a procurar, Senhor, um pastor orientado pelo Senhor, para que, Senhor, trate dessa situação, desse caso, e possa, Senhor, promover a vida desse servo, dessa serva do Senhor. Nós neutralizamos toda articulação maligna que tem causado uma banalização, Senhor, normalizando aquilo que nunca deveria ser normal entre cônjuges, Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, dando condição de nós estarmos a cada dia vivendo o ideal divino para os nossos relacionamentos matrimoniais. Assim cremos e assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.
Que Deus em Cristo abençoe a tua vida conjugal. Que Deus em Cristo abençoe a tua família. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.